Olá, estamos começando mais um programa Universo Unifra, o último de 2015, e hoje nós vamos conversar com a reitora da nossa instituição, irmã Irani Rúpulo, para falar um pouquinho sobre as atividades realizadas neste ano e também já pensarmos em 2016. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Que bom podermos tratar das realizações. Foi um ano de muitas atividades, foi extremamente intensivo. Depois nós vamos conversar mais detalhadamente sobre isso, mas vou referir o tema do nosso simpósio de ensino, pesquisa e extensão, que na verdade perpassou todo o ano, com essa discussão sobre os olhares sustentáveis em favor da vida. Quando nós tivemos diversos momentos de discussão dentro da própria filosofia institucional e desta relação do sentido do conhecimento com a realidade posta ali no cotidiano, o entorno, como é que nós estamos protegendo a vida das pessoas, a vida do planeta, a vida de todos os seres. Essa inter-relação em que fazem parte também na nossa vida o ar, a água, o sistema, enfim, da biosfera, do conhecimento, da ciência que está na sala de aula, das pessoas que andam na calçada, de quem estuda, de quem trabalha, enfim, é isso que nós estudamos. E foi um tema muito real e que rendeu muito conhecimento e penso que ele ainda poderá ser retomado. Aliás, as palestras realizadas durante o ano foram todas gravadas na íntegra pela TV Unifra e estão disponíveis no nosso canal do YouTube Unifra Online, onde o pessoal comenta bastante, repercutiu bastante estes temas, a realização das palestras. Inclusive uma frase do André Trigueiro chamou muita atenção, que ele se imagina num diálogo futuramente com o neto dele, em que o neto vai questioná-lo: vô, é verdade que vocês usavam água potável no vaso sanitário? Tem algumas coisas que as pessoas ainda não se deram conta que algumas coisas fazem parte mesmo do nosso cotidiano, né, irmã? E retomando também o sentido da espiritualidade no cotidiano, trazida pelo Frei Luiz Turra, que por vezes as pessoas se descuidam e pensam que espiritualidade é algo só para quem vai à igreja. Não é nada desse sentido. A espiritualidade é algo que integra o sentido da vida do ser humano. Esse sentido do espírito, do próprio ser e estar enquanto ser que vive, né? Então, como sentido da vida. Isso é também um motivo de qualidade de vida, de melhor saúde, enfim, uma série de questões, de relacionamentos, de deslocamentos, de sentidos do cotidiano também, a espiritualidade como integradora do sentido da vida. E a Ana Carla também, a Fonseca, que nos falou de forma tão apropriada sobre o ambiente, a cidadania, enfim, como é que nós convivemos na nossa cidade e nas nossas cidades, a relação da vida com o cotidiano. E depois tivemos uma palestra muito interessante também com o Tundizi, né? Tundizi, perfeito. Que ele fez uma série de análises de estudo até mesmo em relação à água, como funciona no planeta, o armazenamento de água, foi bastante interessante. Mas a gente já retoma essa questão das palestras do CEP, e até vou lhe fazer uma pergunta depois sobre esse comportamento da coletividade. Antes, a gente precisa ressaltar que no começo da temporada 2015, nós tivemos logo na abertura das aulas, no segundo mês em abril, a comemoração dos 60 anos da instituição. Foi um ano bastante importante, simboliza todo o trabalho realizado pelas irmãs franciscanas em Santa Maria, né? De fato, eu tomei justamente a questão do simpósio de ensino, pesquisa e extensão, porque esse tema ele é perfeitamente integrado com a filosofia franciscana. E comemorar os 60 anos não foram questões pontuais para nós, ou momentos de festejos, até porque não os houve. Na verdade, os 60 anos eles foram comemorados no cotidiano do trabalho universitário, na gestão, na sala de aula, nos momentos de convivência, nas horas de celebração, que foram muitas, na acolhida aos calouros, nas horas de formatura, enfim, todos os momentos tiveram essa conotação. Então, eu penso que foi celebrado desde o início do ano até, efetivamente, do dia 27 de abril, que foi a abertura mais oficial, até os dias de hoje. É verdade, a gente preparou um documentário
que ilustra um pouco dessa trajetória, que é uma história riquíssima, sobre os 60 anos do Centro Universitário Franciscano, o documentário que foi lançado justamente na data de aniversário, dia 27 de abril deste ano de 2015. Em dezembro do ano passado, o desafio era relatar histórias que aconteceram por mais de meio século em 25 minutos. É como se pegássemos todo este enorme tempo e reduzíssemos ele 31 milhões de vezes. E foi assim, com uma precisão extrema de aproveitar as mais delicadas frases, que surgiu o primeiro documento audiovisual sobre a trajetória do Centro Universitário Franciscano. Foi um desafio bastante grande, que, em primeiro lugar, escolher quais pessoas para contar essa história de 60 anos. Seriam muitas pessoas que dedicaram a vida, estudaram aqui, se formaram. Então a gente reuniu algumas pessoas baseadas no livro, que conta os 60 anos da instituição, e também algumas sugestões da própria assessoria de comunicação e da reitoria, justamente porque seria uma gama muito grande de personagens. As mais de 20 horas de gravação, com 13 personagens, recordaram fatos históricos da instituição e foram dando forma à ideia de guardar para sempre o momento histórico de 6 décadas. A edição buscou um modelo tradicional de mostrar ao telespectador o que marcou a vida do que hoje se transformou na Unifra. Foi todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de roteiro, contou com a parceria para montar do Felipe também, que é funcionário da instituição, e eu finalizando também o documentário, né? Mas é bastante material para ser selecionado, para ser montado. Esse desafio de chegar no local do trabalho da pessoa e tentar compor com alguma cena. Então a gente cuidou mais esses detalhes, com alguma composição, a fotografia vai ficar mais legal no sentido do documentário mesmo. Como foi um documentário mais na formalidade, a gente optou por essa linguagem de fotografia e a linguagem mais tradicional, doc tradicional mesmo, não essa linguagem moderna. A trilha sonora foi produzida em parceria com a Rádio Web Unifra e também buscou identificar os momentos vividos pela instituição. Uma trilha mais alegre para trazer essa coisa boa, né, que a gente tem aqui dentro da instituição ao longo desses 60 anos. Aí no final aquela coisa mais emotiva, o pessoal dá mais a sua versão, né, o que vê na instituição, por que gosta de estar aqui na instituição. Então é aquela trilha mais carregada, assim, um pouco de emoção. Eu acho que ficou bem legal o produto final, o pessoal vai gostar. Para quem é do Centro Universitário Franciscano, será uma experiência sobre como se olhar no espelho e ver que todo o tempo que passou serviu para Santa Maria conhecer ainda mais a relevância da Unifra para as áreas de educação e saúde, sempre com olhar nos ensinamentos franciscanos. É gratificante no final de tudo ver ele montado, ver os depoimentos. Um desafio e tanto para a tua carreira, Márcio? Desafio. Se sente prestigiado de estar podendo participar desses 60 anos aí, né, desse trabalho legal que é o documentário. A gente espera que com esse material, que tem aproximadamente 25 minutos, que as pessoas consigam entender e absorver toda a dedicação, principalmente das irmãs franciscanas, que são abnegadas, não tem feriado, não tem fim de semana, que vivem para a instituição, que elas consigam entender qual foi essa trajetória, os ganhos e todas as conquistas durante esse período. Seguindo então nosso programa Universo Unifra, falando sobre 2015, alguns objetivos, projetos para 2016, a gente falava na abertura do programa, né, irmã, sobre essa questão da proposta do simpósio de ensino, pesquisa e extensão, né, neste ano, que foi realizado palestras durante todo o ano, nos 2 semestres, foram 4 antes da efetivação do evento CEP, que trataram sobre essa questão da sustentabilidade. E nos chamou a atenção em todos os discursos, com diferentes objetivos, que é tão simples o processo. Seria simples na teoria, mas que na prática às vezes falta a questão do pensamento coletivo. Por que a senhora acredita que falte esse pensamento coletivo de forma geral, para que se tenha um mundo mais sustentável, para que se tenha mais um mundo colaborativo? Bem, eu penso que são alguns aspectos. Poderíamos pegar o pano de fundo, a educação. Educação para a sensibilidade, educação para a civilidade, conviver coletivamente, a educação para o uso devido de qualquer bem que existe. Exemplificando, energia elétrica. Por que eu vou deixar a luz acesa
durante todo o dia se não há ninguém no ambiente. A energia que eu gasto a mais vai faltar para o outro. Então, essa sensibilidade do coletivo é algo que tem que passar pela educação e pelo sentimento de pertencimento a esse planeta comum, a Terra. Porque se eu deixo gastar energia, está se consumindo mais água para produzi-la, está se consumindo o trabalho de pessoas, está se desperdiçando a energia da natureza, que poderá faltar depois. E esse é um dos pontos. Outro aspecto é a questão dos recicláveis. Nós até usamos de uma forma que eu penso que não é correta. Lixo. Nada é lixo. Tudo é material da natureza. E o que existe é totalmente reaproveitável. Falta só capacidade de conhecimento, de compreensão e de reutilização. Até a água, uma vez usada, ela serve para reuso. Ela será filtrada, trabalhada, etc. Papel, borracha, plástico, enfim, nós descartamos de forma descuidada. Vou exemplificar agora, bem período de Natal. Então, alguém vai à loja e lá o presente já vem na embalagem, embala mais uma vez e ainda coloca na sacola e ainda põe em uma fita e mais um enfeite. Para que esse excesso? E depois desembrulha tudo e acumula resíduos. Então, nós temos uma forma, quando eu dizia antes da educação, eu quero dizer, é uma sensibilidade para usar somente o necessário. E parece que nós temos um descuido no cotidiano de usar tudo de forma tão deliberada, tão tranquila. Eu posso. Não, nós não podemos, não devemos usar mais do que o necessário. Então, para mim, esse ponto da educação, eu utilizei simplesmente o exemplo ali dos embrulhos ou do papel presente, etc., das sacolas, mas isso é na energia elétrica, na água, em tecidos, em materiais de uso pessoal também, a alimentação, o desperdício em alimentação que nós temos no país. Então, o que eu quero dizer é que quando eu me excedo no que eu não preciso, está faltando para alguém. E isso não é uma palavra piegas, não. Isso é uma questão muito séria de natureza, de conservação, de preservação do meio ambiente. Tanto que, se essas atitudes começarem no âmbito pessoal, muita coisa poderá ser transformada. De nada adianta esses convênios, convenções, sejam de Paris, de Kyoto, seja lá onde forem. Podem assinar os melhores tratados dos líderes de países. Enquanto não houver um processo educativo de compreender de que a vida que passa por nós é a mesma vida que está em todas as pessoas, enquanto essa sensibilidade não acontecer, então ainda não teremos resolvido as questões ambientais do planeta. É verdade, né? Que a gente acompanha muito no dia a dia essa questão da disputa, essa questão do individualismo, né? Sim, e eu dizia também num outro momento de discussão, a capacidade também do voluntariado, de fazer algo além, sempre ir um pouquinho além, não só na obrigação, não estritamente o dever, né? Mas um pouco além do dever, em favor do outro. Sabe, esse sentimento de coletividade, pela nossa cidade, pela minha instituição, pelo meu vizinho, pelo meu amigo, pela pessoa que eu conheço, por quem não conheço. E agora, no Natal, você tem exemplos, olha, sobejos de pessoas que recebem cartinha de criança, são capazes de doar um presente, pessoas que se preocupam, fazem uma cesta de alimentos, né? Mas isso não precisaria ser só no Natal. Quer dizer, não só no período natalino, de festas, de final de ano, mas de uma coletividade se organizando em favor de uns dos outros. E quem é capaz de doar, certamente também sempre estará beneficiado por alguma resposta. Não fazemos para receber, mas o gesto de doar, ele engrandece a pessoa. Maravilha, a gente poderia ficar um bom tempo conversando sobre essas questões
que na verdade refletem o nosso cotidiano, né, irmã? Mas esse é um programa também festivo, porque a gente está celebrando algumas conquistas da nossa instituição em 2015, e não são poucas. E a gente tem que até selecionar alguns dos passos, algumas das conquistas e avanços que foram realizados em 2015, porque senão vai faltar programa. A gente vai ter que ficar as 2 horas do nosso intervalo da TV Unir só falando sobre isso. A gente teve algumas conquistas em termos de aprovações de cursos de graduação, também de mestrado, mas em relação à graduação, inclusive um conceito 5 no curso de Direito. Em relação a 2015, essa consolidação, irmã, a aprovação de alguns cursos, a questão dessa melhoria, desse avanço, a concretização desses processos. O que a senhora elencaria de importante nesse 2015? Eu penso que nós tivemos várias avaliações externas, que assim se chamam, na graduação, em que foram aprovados, enfim, o reconhecimento de 4 cursos, a Engenharia Biomédica, a Engenharia Química, muito bem avaliadas, também o curso de Direito, que você já referiu. Tivemos nesse ano a avaliação do curso de Recursos Humanos no sistema de educação à distância. Tivemos a aprovação no início do ano do curso de mestrado em enfermagem materno-infantil. Recentemente, agora no mês de dezembro, a aprovação de mais um curso de mestrado na área de ciências da saúde. Enfim, uma série de movimentos que foram acontecendo, bons cursos na área de especialização. Estamos trabalhando também já na organização da finalização da primeira turma de moda para o primeiro semestre do próximo ano. Então, são uma série de evoluções que você vai percebendo no cotidiano. Maravilha. A gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta para retomar alguns processos realizados neste ano e já prevendo um pouquinho 2016 também, quais serão os desafios que a instituição já projeta para o próximo ano. Já voltamos. Eu sou a enfermeira obstetra Simone Pereira e meu mestrado em saúde materno-infantil contribui para um novo modelo obstétrico através da organização e gestão da rede de atenção à saúde materno-infantil. Pesquise detalhes e transforme seu futuro. Pós-graduação em saúde materno-infantil no Centro Universitário Franciscano. Inscrições até fevereiro de 2016 pelo site unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o programa Universo Unifra, hoje conversando com a nossa reitora da instituição, irmã Irani Rúculo, sobre alguns projetos objetivados em 2015, também alguns projetos para 2016. Falando em projeto, irmã, tivemos a primeira e a segunda turma começando as atividades do curso de Medicina em 2015 e agora já em 2016 inicia a terceira turma. Como é que a senhora enxerga esse começo, essa etapa de um curso de Medicina que foi tão planejado, tão estudado e comemorado pela instituição? E a gente nota que muito comemorado também porque ingressa na instituição, quão concorrido é o processo vestibular, né? Eu penso que você já afirmou, um curso que foi bem planejado, como todos os demais também na instituição. Sempre se faz isto minimamente com um ano de antecedência, mas o curso de Medicina levou mais tempo, que todos nós sabemos, até pelo processo de aprovação externa que o Ministério da Educação fez, e nós pegamos ainda aquela modalidade antiga, que não era, porque o processo havia entrado em 2012, onde as normas eram bem mais rígidas do que está acontecendo nos dias atuais. Mas corpo docente, organização, ambientes, atividades, estudantes, tudo andou a contento. Podemos dizer que foi, de fato, uma grande conquista esse trabalho do ano também nesse curso. Quando se realiza um projeto, que a gente fala muito de números, né, irmã? Sim. Quando a gente pensa num planejamento. Aí vocês fazem todo um desenvolvimento, idealizam e vão atrás e recebem alguns nãos e vai a Brasília e volta a Brasília. Todo aquele processo que a senhora sabe o desgaste que a gente já conversou de outras maneiras, em outras oportunidades, melhor dizendo. Mas depois de concluído esse processo, vem o vestibular, a gente vê o quão concorrido é e aquela comemoração, aquela festa que os alunos fazem, a alegria, a satisfação e orgulho que a família sente a conquista do filho, do sobrinho, enfim. O que representa para a senhora quando a senhora vê tudo isso que vocês almejaram e buscaram, quando se efetiva e se representa na realização de um sonho de uma pessoa e de tantas pessoas que estão aqui agora estudando? Eu penso que vem um sentimento muito simples de dizer que bom, era isso que queríamos.
está ali. Então, quer dizer, qual é o objetivo de uma luta por um curso, por outro curso, por uma atividade ou outra? É facilitar o acesso ao conhecimento e à formação. Então, o objetivo alcançado agora é cuidar para que funcione bem. A gente falou no primeiro bloco de bons exemplos, da importância de termos bons exemplos na sociedade, a questão do comportamento coletivo, a senhora reforçou muito o aspecto da educação. E o Centro Universitário Franciscano, pela segunda vez na história, outorgou a honraria de doutor honoris causa a uma pessoa. Primeiramente tinha sido para o Dom Ivo. Sim. E agora para o professor Cláudio Malgarim, que é assessor jurídico da instituição e também professor de Direito do Centro Universitário Franciscano. Este é um exemplo que a instituição fez questão de ressaltar em 2015. Pela trajetória docente, por sua contribuição criativa na área de Direito, também por ter sido o primeiro coordenador do curso, feito assim de uma forma tão competente, tão diferenciada, responsável, a forma como ele conduziu e formou os professores para o curso, pelo conhecimento, mas pelo exemplo, pela conduta, a capacidade de confiar nos jovens que o seguiam e o sonho que ele tem, a felicidade que ele tem ao ver os mais jovens chegando e estudando. Então, é um contexto todo, mas também de uma conduta pessoal e profissional respeitada. Penso que são alguns aspectos que foram ressaltados. No dia 18 de dezembro, a gente teve a inauguração também da capela, né? A nova capela da instituição, ali no prédio 15, que é uma espécie de inauguração dupla. A parte de baixo havia sido inaugurada nas coberturas do vestibular, o acolhimento à imprensa, os familiares e também na realização da Mostra das Profissões. E o complexo de cima é a nova capela da instituição. O porquê da idealização dessa construção da capela e até para as pessoas entenderem a magnitude que foi essa inauguração no fim de 2015. Né? Bem, era uma necessidade também para que, o que eu dizia anteriormente da espiritualidade, não há imposição de religião e é preciso que se distingam bem as coisas. Mas as pessoas precisam ter um ambiente para silenciar, para se encontrar, porque nós não vivemos só do burburinho, nós vivemos também do cultivo da alma, do cultivo da escuta, do diálogo, por que não também do momento de prece, de alegria, de compartilhamento. Então será ali um lugar também de convivência das turmas, das celebrações de formatura, das acolhidas de chegada e um lugar de convivência e de formação. Maravilha. Para a gente encerrar essa entrevista, projetando 2016, os principais desafios, a senhora acredita que seja principalmente na questão do ensino à distância, irmã? O nosso projeto de educação à distância ainda prossegue na avaliação dos polos, que todos eles são escolas da rede da mantenedora do Centro Universitário Franciscano. Alguns no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Então, ainda será preciso percorrer essa construção que está sendo feita, mas o que é bom nisso tudo é a capacitação dos professores para o uso das tecnologias no conhecimento presencial e à distância. Então, a tecnologia está cada vez mais fazendo parte do cotidiano da sala de aula. E o uso dessas ferramentas de ensino prepara também os professores para metodologias mais interativas na aula presencial. Então, não é simplesmente para colocar um curso lá ou em outro lugar. Não, é justamente o acréscimo que essa qualificação vem trazer para a formação dos professores para o cotidiano da graduação e da pós-graduação. Maravilha. A gente teria também para falar muito mais, até mesmo a questão das especializações, as pós-graduações, mestrado e doutorado, mas o nosso programa já está acabando o tempo. Eu queria, como uma última pergunta, uma mensagem que eu gostaria que a senhora deixasse em relação a este ano de 2015, todo o trabalho que foi realizado, e para que 2016 a gente comece com esse espírito de, por que não, empreendedorismo na educação, de querer sempre inovar, a questão da tecnologia é um desafio, né, irmã? Que as pessoas precisam passar por uma adaptação também. Uma mensagem para a gente encerrar este 2015 já pensando grande em 2016, irmã. Um cumprimento, uma saudação e, de fato, assim, o reconhecimento a toda a comunidade universitária. E quando eu falo em comunidade universitária, eu penso em cada um dos estudantes, em todos os cursos, na graduação, na pós-graduação, os funcionários que fazem o cotidiano da instituição, os professores no seu empenho
por aulas, por atividades, por pesquisa, por relação com a comunidade. Quer dizer, é uma vibração de um todo que quando eu começo a falar, eu certamente não consigo abranger em palavras o quanto é o dinamismo do cotidiano. Também os familiares, né? Agradecer e cumprimentar pelo trabalho alcançado coletivamente, já que eu falava sobre isso há poucos minutos. E penso que a educação é isso. Quanto mais nós nos sensibilizarmos para o coletivo, maior será o ganho de aprendizagem, de educação e de vida para todos. Então, os cumprimentos com o reconhecimento desse trabalho coletivo. E que isso torna mais fácil conduzir essa instituição quando se percebe o engajamento, o entusiasmo, a responsabilidade, a renovação, a criatividade em muitos dos ambientes, né? Às vezes também não tem, mas eu estou ressaltando tudo que tem e não consigo perceber muitas vezes o todo e o melhor. Mas para 2016, talvez nós não tenhamos, assim, olhando o cenário externo e por vezes político e econômico, não tenhamos assim o melhor horizonte. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, esse horizonte poderá brilhar melhor. Então, o meu desejo seria, e de que, oxalá, cada um de nós possa clarear o próprio horizonte e o das demais pessoas, tornando a vida mais leve e mais feliz. Irmã, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Um 2016 muito iluminado, com muita força para toda a instituição, que a gente sabe que o trabalho sempre é bastante exaustivo, pensando sempre na melhor qualidade. Obrigado, viu? Obrigada e saudação a todos. Muito obrigado. O programa Universo Unifra fica por aqui. A gente vai ter algumas reprises durante o período de férias do programa Universo Unifra, mas a programação segue. Basta conferir nossa página no Facebook e também o nosso canal do YouTube Unifra Online. Até mais!